Boa tarde, né? Eu acho que tá boa tarde para todo mundo, no Brasil e em Portugal. Enfim, queria começar agradecendo o convite do Ivan, agradecer as pessoas que estão assistindo. Enfim, é sempre bom compartilhar, né, esses espaços com o Ivan e com a Melanie, que eu já conheço, nós já trabalhamos juntos, e é um prazer conhecer o professor Alexandre e o trabalho dele, enfim, bastante instigante. Essa minha apresentação é um brevíssimo recorte de um trabalho mais amplo que eu desenvolvi no doutorado, que foi sobre as relações entre o Brasil e a França durante a ditadura militar brasileira, né? Inicialmente, esse trabalho ele tinha o objetivo de tentar compreender como as relações entre os dois países, né, Brasil e França, tinham sido afetadas, né, pelo golpe militar de 64 no Brasil e, posteriormente, pela instalação da ditadura. E era um trabalho que tinha, né, essa perspectiva mais ampla de analisar as relações políticas entre os dois países, já que Paris foi a cidade europeia que recebeu o maior número de exilados brasileiros depois do golpe de 64, sendo a segunda cidade no mundo, né? A primeira foi Montevidéu, no Uruguai. E isso me causava bastante espanto, porque nunca, na bibliografia, né, que se tem acesso, não se falava de nenhum tipo de conflito entre a França e o Brasil no período da ditadura, o que me parecia bastante estranho, né, porque, afinal, a França tem, né, construiu para si essa imagem de um país democrático, de uma democracia bastante consolidada, e também de uma terra de asilo, né, um país que tem esse histórico de acolher imigrantes por motivos diversos, sendo os motivos políticos um dos mais relevantes. E ao longo da pesquisa, né, a pesquisa, quando a gente entra, né, na pesquisa efetivamente, nós somos em diversos momentos surpreendidos, né, pelo que as fontes vão aparecendo, né, vão aparecendo e vão nos surpreendendo de maneiras diversas. E o meu foco inicialmente era bem voltado para a presença de brasileiros exilados na França, as denúncias que esses brasileiros faziam, né, com relação à ditadura militar e qual o impacto que essas denúncias teriam causado, né, nas relações políticas e diplomáticas entre os países. E aí, no decorrer da pesquisa, apareceu esse tema, né, a temática indígena, que não era um objetivo meu inicialmente tratar, eu nem sabia, enfim, a gente sabe que é uma questão muito sensível, né, ao longo de toda a história brasileira, mas eu não conhecia essa especificidade da questão indígena no período da ditadura militar. E quando eu comecei a entrar mais especificamente nos documentos, e eu pesquisei tanto em documentos brasileiros, do Ministério das Relações Exteriores no Brasil, que a gente dá o nome de Itamaraty, como eu tive a oportunidade de passar um ano de pesquisa na França, na mesma universidade onde a Melanie fez parte do doutorado, né, a Cotutela, com o mesmo supervisor, inclusive, e eu comecei e tive a oportunidade de consultar os documentos nos arquivos franceses, né? O que foi um trabalho que bastante rico para mim, assim, como pesquisador, de poder fazer essa comparação entre o que a França produzia sobre o Brasil naquele momento e o que o Brasil produzia sobre suas relações com a França. E aí é quando começou a aparecer a questão indígena, né? Porque no início da década, em meados da década de 60, foi feito uma CPI, né, uma comissão parlamentar de inquérito, para analisar denúncias que o então Serviço de Proteção ao Índio, que existia já desde a década de 40, se não me engano, um órgão público responsável por proteger, né, como o próprio nome diz, as populações indígenas brasileiras, uma série de denúncias de violações que esse órgão vinha cometendo. Violações tanto do ponto de vista econômico, ou seja, funcionários que exploravam terras indígenas ilegalmente. Bom, quem acompanha um pouco as notícias brasileiras percebe que isso é algo que nunca efetivamente terminou, né? Acontece até hoje, gerando resultados bastante catastróficos, como a gente observou com a população Yanomami mais recentemente, mas também violações
aos indígenas em si, né? Assassinatos, tortura, enfim, uma série de questões. Foi aberta essa CPI, que gerou um documento chamado Relatório Figueiredo, que foi publicado em 1967. Esse relatório causou um impacto muito grande, não, tanto porque essa questão indígena já é sensível em si, mas porque revelava todas essas violações que eu comentei anteriormente, né? E isso gerou uma preocupação muito grande do governo brasileiro, que nessa época já era uma ditadura, né? Que começou em 1964, porque havia um medo muito grande que essas denúncias prejudicassem as relações exteriores do Brasil, né? E algo que eu comecei analisando o caso específico da França, que era meu objetivo mais específico, começou a se mostrar que era uma preocupação de maneira geral, ou seja, que prejudicasse as relações políticas e, claro, também as relações comerciais do Brasil com outros países, né? Então, o relatório Figueiredo, que foi publicado em 67, teve um grande impacto na imprensa internacional. Claro que a que eu pesquisei mais a fundo foi a imprensa francesa, e a imprensa francesa, mesmo os jornais mais à direita, né, publicaram com muita intensidade notícias sobre a publicação desse relatório e das violações que ele denunciava. E foi nesse momento em que o governo brasileiro começou um esforço muito grande, por meio, sobretudo, do Ministério das Relações Exteriores e das suas representações diplomáticas no exterior, ou seja, as embaixadas e consulados, para tentar, para usar uma expressão contemporânea, uma estratégia de redução de danos, digamos assim, né, dessas denúncias. E, nesse sentido, a gente começa a observar como a ditadura brasileira, por meio desses órgãos que eu citei, ela buscou não apenas tentar impedir, em última instância, tentar dificultar, em última instância, impedir a divulgação de notícias críticas ao Brasil, né, como, por exemplo, o caso dos indígenas é bastante emblemático, mas também de fazer propaganda por meio desses órgãos. E não uma propaganda como a gente costuma associar aos regimes ditatoriais, né, de enaltecimento do líder. É um tipo de propaganda bastante específico, que é uma propaganda que busca enaltecer alguns aspectos do Brasil que normalmente estão relacionados aos clichês, como o carnaval, a Amazônia, o desenvolvimento econômico daquele período, as altas taxas de crescimento econômico que o Brasil viveu, sobretudo a partir dos anos 70. Então, a pesquisa em si, ela está muito voltada para entender como o Brasil começou a atuar, sobretudo a partir dessa grande denúncia de contra, né, tipo, denúncias de atrocidades que vinham sendo cometidas contra populações indígenas, como o governo brasileiro começou a se articular para conter danos e como se fala, e divulgar uma imagem positiva do país no exterior. E isso aconteceu de diversas maneiras, né? Tanto com contatos diretos de representantes do governo brasileiro com representantes de governos estrangeiros, eu vou falar mais especificamente da França, como, por exemplo, por meio de cartas. Então, existem uma série de cartas de representantes do governo brasileiro que entravam diretamente em contato com os editores de jornais como Le Monde, Figaro, enfim, esses são os mais importantes, né, até hoje, em termos de longevidade e até de circulação, mas de vários outros também, né? Mas, ao mesmo tempo, promovia, por exemplo, festivais culturais de música brasileira, pagava jornalistas após, né, essa CPI, que acabou havendo uma articulação para que ela não se tornasse, para que os casos de violência contra as populações indígenas fossem abafados, e a CPI acabou o resultado da CPI se voltou muito mais para que o resultado dela fosse, como se disse, mais um caso de corrupção, corrupção administrativa, e não de violações contra populações indígenas
em termos de direitos humanos. E, nesse sentido, o governo brasileiro foi bastante sucedido, porque o SPI, o Serviço de Proteção ao Índio, foi extinto, no lugar dele foi criada a FUNAI, que existe até os dias de hoje, e essa estratégia do governo brasileiro ela foi bem sucedida porque a gente observa que, quando a FUNAI é criada em 67 e permanece atuando, a, essas denúncias não só conseguem ser abafadas, embora a gente saiba que as populações indígenas continuaram a sofrer violações ao longo de toda a ditadura, até os dias atuais, mas a imprensa estrangeira também para de reverberar essas notícias. Então, a gente observa que essa estratégia de tanto de propaganda como essas tentativas de censurar notícias sobre o Brasil no exterior, elas acabam sendo bastante bem sucedidas, pelo menos no plano macro. A estratégia do governo brasileiro é bastante bem sucedida, não só na tentativa de censurar o que é produzido que era produzido o que era denunciado sobre o Brasil no exterior, mas também na propaganda, né? Pensando que uma característica bastante marcante da ditadura militar brasileira, ao contrário do que acontece no Chile e na Argentina, do que aconteceu, na verdade, é que houve um esforço muito grande para que o governo brasileiro não fosse reconhecido como um regime ditatorial. E esse esforço ele ocorreu ao longo de toda a ditadura, né? Havia um esforço constante, tanto para dentro do país como para o exterior, para que o Brasil fosse visto como um regime democrático. E isso, desde as pequenas coisas, como, por exemplo, os carimbos que eram colocados nos documentos oficiais, que tinham uma frase clássica que era colocada em todos os documentos, que era a Revolução de 64 é irreversível e irá consolidar a democracia no Brasil. Então, existia o uso dessa categoria democracia para tentar escamotear o fato do Brasil ser uma ditadura naquele momento, né? Viver sob uma ditadura naquele momento. Então, esse esforço, né, de nunca se assumir como um regime ditatorial, ele foi constante e, em certa medida, ele funcionou em grande medida, pelo menos até final da década de 70, quando Jimmy Carter assumiu a presidência dos Estados Unidos, que foi o primeiro presidente, né, de uma grande potência mundial que levantou a bandeira dos direitos humanos, né? No caso da França, isso foi acontecer posteriormente, já na presidência do François Mitterrand, que assume em 81, se não me engano, e o primeiro país que a França denuncia publicamente como ditadura foi o Chile, né? Porque de fato é uma ditadura que impacta o mundo de maneira mais direta do que a ditadura brasileira, que acabou sendo bastante bem sucedida nessa sua tentativa de se escamotear como sendo uma ditadura. E aí, fazendo um pulo, né, para um momento mais recente, quando a gente vive esse período do bolsonarismo, né, que ainda tem os seus rescaldos, assim, né, apesar do fim do governo Bolsonaro, de como é diferente a maneira como os militares naquele momento lidavam com o autoritarismo e a maneira como a extrema-direita brasileira atual lida com o autoritarismo, né? Enquanto naquele período havia toda uma mobilização para tentar esconder o que acontecia em termos repressivos, né, as torturas, os assassinatos, os desaparecimentos forçados, o que acontece nesse período pós-Bolsonaro, né, com a extrema-direita brasileira, é o oposto. Não existe uma tentativa de escamotear a violência. O que se faz é justamente o oposto, é o elogio. Então, a gente tem falado muito sobre o negacionismo histórico, mas o negacionismo histórico, como vem ocorrendo no Brasil, embora a gente viva um processo, né, de mudança de governo, né, é, é um negacionismo que tem essa especificidade, que é a especificidade do elogio da violência, tanto quando se olha para o passado, quando se usa esse passado ditatorial para justificar o arbítrio no presente, que foi uma característica bastante forte do governo Bolsonaro e continua sendo disso que a gente chama bolsonarismo, né? A expressão da extrema-direita no Brasil.
Então, o que a gente observa mais especificamente com relação à população indígena, e lembrando que meu interesse nunca foi, meu objeto de pesquisa nunca foi especificamente as populações indígenas, como tantas pessoas vêm estudando, né? Inclusive vários colegas nossos, mas entender como o governo brasileiro lidou com essa crise, que acabou atingindo, proporções internacionais. Então, quando a gente avalia as fontes, por exemplo, tanto da imprensa escrita como de rádio e TV, por exemplo, e a França tem uma política incrível, né, de armazenar, de arquivar todas as emissões, tanto de rádio e TV, numa instituição pública, né, o Instituto Nacional de Audiovisual, que é possível a gente analisar como o Brasil era visto não só na imprensa escrita, mas também na TV e na rádio. E, claro, eu não adentrei muito profundamente nesse acervo, porque seria uma outra pesquisa, né? Eu fiquei mais nos acervos diplomáticos e da imprensa escrita, mas eu cheguei a dar uma olhada para ver o que tinha, né? Porque isso seria um outro esforço de pesquisa. E é bastante curioso como o que mais aparece na imprensa francesa, tanto escrita como televisionada e rádio também, são os clichês brasileiros mesmo, né? Quando a gente faz uma espécie de estatística, digamos que 80% está dividido entre futebol, carnaval, Amazônia, e uma pequena porcentagem, lembrando que o Brasil não era um país de grande importância para a França naquele momento, mas uma pequena porcentagem trata de questões políticas. E quando trata de questões políticas, são questões muito pontuais, como, por exemplo, as duas viagens que foram feitas por chefes de Estado franceses ao Brasil, em 64, De Gaulle, e em 77, se não me engano, o Giscard d'Estaing, ou, por exemplo, um certo lamento do governo francês por achar que não aproveitou suficientemente uh, as altas taxas de crescimento brasileiro em benefício do próprio país, né? Então, a gente pode dizer que essa estratégia, né, em termos de conclusão, que eu vi que eu já estou chegando nos 20 minutos, a estratégia de buscar esconder o arbítrio da ditadura por parte do governo brasileiro, né, o esforço que o governo brasileiro fez, ele foi bastante bem sucedido nesse período. E esse sucesso, digamos assim, entre aspas, ele durou, como eu já disse, pelo menos até o final da década de 70, quando o contexto mundial começa a mudar de maneira mais ampla, né, com relação a direitos humanos, enfim, a várias outras questões que mudam no contexto global. Enfim, de maneira geral, era esse o recorte assim, que eu queria fazer. Espero que não tenha ficado muito atrapalhado ou muito confuso, mas, enfim, caso tenha alguma outra questão, alguma dúvida mais específica, estou à disposição para comentar, responder. E é isso, gente. Muito obrigado mais uma vez.